Doutor Jarbas, que prazer voltar a entrevistar a sua pessoa e novamente como Procurador-Geral de Justiça. Pela última vez foi no seu segundo mandato, que já se vão aí o quê? 12 anos. 12 anos? Tudo bem, doutor? Tudo bem, Sapir, tudo bem. Caros ouvintes da Rádio Super, quero agradecer também o ilustre prefeito de Betim, Vitório Medioli. Doutor Jarbas, primeiro para a população poder entender o que faz um procurador de Estado e, consequentemente, o que faz o Procurador-Geral do Ministério Público das Minas Gerais. Obrigado, Sapir. Olha só, o Ministério Público é uma instituição constitucional essencial ao Estado democrático de direito, ao sistema de justiça, é permanente e cabe ao Ministério Público, em linhas gerais, a defesa do interesse social, público, coletivo. Então, em todas as suas vertentes. E a instituição é dividida, de certo modo, com os promotores atuando na primeira instância, ou seja, nas comarcas, e os procuradores de justiça atuando nos tribunais. Só para as pessoas poderem entender mais ou menos, uma comparação, lógico, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o promotor seria o juiz e o procurador seria o desembargador, se você fosse comparar com o Tribunal de Justiça? Exatamente. Porque são poderes totalmente independentes, deixar bem claro, né? São independentes, o tribunal é o poder judiciário e o Ministério Público atua, a organização do Ministério Público é muito parecida com a da magistratura do poder judiciário. Então, seria mais ou menos comparando isso mesmo, o juiz, promotor, procurador e desembargador. Sim, que seria primeira instância e no caso a segunda instância. Exatamente. E aí vem aquela famosa pergunta, né, doutor, para que serve, né, independente e tal. Mas quando é que o Ministério Público atua? Ele tem que ser como é que provocado? se diz? Provocado? Não. O Ministério Público é um órgão agente, proativo. Assim, a gente usa a expressão, é o defensor da sociedade. Sim. Obviamente que muitas vezes o Ministério Público é provocado. Diversamente do juiz, o juiz só decide se provocado. Sim. O Ministério Público não, o Ministério Público é o órgão que provoca o juiz. E ele é acionado, pode ser acionado há várias maneiras. E pode ser acionado por um cidadão? Pode, pelo cidadão, pelas entidades, o poder público mesmo, e age de ofício, né? Basicamente o Ministério Público age de ofício nas áreas extraordinárias que o Ministério Público tem de atuação, que vai meio ambiente, patrimônio cultural, direito do consumidor, direito dos idosos, direito da criança e adolescente, defesa do erário público, na ação penal. Então, o Ministério Público é multifacetário e atua em todas as áreas que o interesse público exigir. Basicamente, assim falando a grosso modo, para que todo mundo entenda, o Ministério Público é a mão da população quando os outros não funcionam. Entendi. Então, o Ministério Público foi dotado de autonomia, com independência, com orçamento, com vamos dizer, características próprias da instituição, a vitaliciedade, a redutibilidade de vencimento. O promotor não pode ser removido do lugar que ele está trabalhando, salvo se cometer infração, óbvio. E nisso são garantias que a sociedade brasileira, especialmente a nossa, que o Ministério Público tem mais força em razão do arcabouço que foi criado. O Ministério Público, ele foi escolhido pela população para atuar em relação inclusive aos poderes. Então é uma instituição que foi dotada de tudo isso para exatamente defender o interesse público, o interesse social, o interesse coletivo. Mas também não impede do Ministério Público defender o interesse do Estado, né? Muitas vezes você age como defensor do Estado, não? Não, assim, a defesa do Estado, poder público, poder executivo, é feito pela Advocacia Geral do Estado, são os advogados do Estado. O Ministério Público, ele pode atuar junto também aquele interesse do Estado, mas pode atuar contra o Estado. Eu fiz esse questionamento até pra gente entrar já direto num assunto aí que vem chamando a atenção de todos nós mineiros principalmente, que é a questão da Vale, né? A Vale fez vários e vários acordos com o Estado, aonde o Ministério Público
entrou no meio e falou: opa, isso está errado, tá pouco, tem que ser assim, papapá. E o antecessor do senhor veio fazendo uma série de ajustes, vamos dizer assim, durante esse trabalho com a Vale. E a preocupação que a gente vê é da população em geral, principalmente evidente dos municípios que foram mais atingidos. Mas quando a gente fala do crime ambiental da Vale, quando eu digo Vale, gente, eu falo Mariana também, tá? Que pertence à Vale, ela é sócia também, quer dizer, foram centenas de municípios que foram arrasados pela contaminação de todo o lençol do rio. Essas mortes de Brumadinho que foram absurdas, quer dizer, e até hoje nada se foi resolvido totalmente. Um acertinho aqui, outro acertinho ali e tal. E é muito dinheiro envolvido. E hoje a Vale detém várias jazidas de minérios em Minas Gerais. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: é possível se retirar isso da Vale, juridicamente falando, e colocar isso para um novo leilão? Porque isso aí resolveria os problemas do Estado, assim, ó. Como não digo um passo de mágica, mas o valor que hoje custa a Vale. É possível fazer isso se ela não cumprir o que foi acordado com o Ministério Público, ou doutor Jabas? Veja só, até tem um artigo hoje no jornal Tempo, né? Da autoria do prefeito de Betim. Sim. Muito lúcido, muito completo, e que mostra que, obviamente, que a empresa errou aqui no estado, né? Nesse período todo, e com as consequências dolorosas que nós tivemos aqui no estado de Minas Gerais. No caso de Mariana, o processo estava sendo bem conduzido, inclusive com o Ministério Público Estadual. Com a mudança que houve, foi assinado um termo de ajustamento de conduta, ao meu ver, precipitado. Criou-se uma fundação e as consequências daquelas medidas lá atrás são sentidas hoje. O pessoal possa entender, Fundação Renova, que hoje cuida, vamos dizer, do conserto do estrago, né? Então, assim, o meu conhecimento dos assuntos é de linhas gerais. Eu fui promotor de meio ambiente durante muitos anos. Sim. Presidente da Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente por muitos anos. Então, o que eu vi, que ali na época do caso da Vale foi muito precipitada a adoção de algumas medidas, e também havia uma força-tarefa ainda incipiente e foi tudo desfeito. Acredito, né, que quando chegou o assunto Brumadinho, de consequências ambientais não tão grandes como o Rio do Doce, mas de relação a vidas humanas, um mundo de coisas horríveis. Claro. O Ministério Público trouxe um pouco daquela experiência, do que errou, do que acertou, e eu acho que, sinceramente, que foi muito bem feito o trabalho do Ministério Público no caso de Brumadinho. Chega agora ao final uma possibilidade de se chegar a um acordo com o Ministério Público Estadual, Federal, Defensorias Públicas, o governo do estado e a empresa, que pode ser uma solução para essa ferida aberta que houve no estado de Minas Gerais e para o Brasil e até no âmbito mundial. Então, as outras medidas futuras, certamente, se forem necessárias, deverão ser feitas pelas instituições públicas no momento posterior. Há uma concentração da nossa atuação para tentar uma solução definitiva no próximo dia 9, ou no dia 17, como for definido, quarta-feira. Depois de amanhã. Quarta-feira, na audiência no Tribunal de Justiça. Se chegarmos a um acordo que seja bom para as pessoas, principalmente, for bom para o meio ambiente, for bom para a bacia, se for bom para o estado de Minas Gerais e também para a empresa, ela cumprindo seus deveres, seria uma solução muito boa. Agora, se não adotarem as providências que estão sendo solicitadas, obviamente que o Ministério Público vai... Vocês não têm esse poder. Vai continuar. Falar, não aceito, vamos fazer dessa forma. Tá bem, né? Porque nós temos uma linha de corte, né? Para chegar no ponto definitivo. Eu não cheguei a números exatos alguns, mas alguns me chamaram a atenção. Parece que tem 3 bilhões nesses 11 mais 7, mas não sei, porque cada um que são para instituições de caridade, não é isso?
Isso eu não sei, mas eu sei que tem para projetos sociais. Projetos, né? Sociais, são projetos sociais. Projetos sociais, aí com a participação de todos, com muita fiscalização. Então é um acordo que, se chegar a um consenso, seja um acordo justo, adequado e dentro do que prevê a legislação, nós vamos ficar muito felizes. Se não der, as instituições vão continuar trabalhando para garantir a recuperação ambiental, o ressarcimento dos danos morais causados ao Estado e também o que interferiu na vida dos atingidos, que nós estamos muito atentos aos seus direitos. O senhor é atleticano, só acompanha o futebol. O time do Flamengo foi uma máquina no ano passado, ganhou tudo e de repente o português, o JJ, foi embora, chegou o Domi. E eu até brincava com um amigo meu flamenguista, falei, se eu fosse esse Domi, eu chegava pro jogador e falava, aqui, faz o que o JJ mandava aí, eu só vou ficar aqui e com o tempo eu vou fazendo uma coisa. Ele chegou e mudou tudo. Eu entrei na seara do futebol para saber, se o senhor entra no lugar agora do seu antecessor. No Ministério Público continua no mesmo caminho e depois vai acertando, lógico, dentro das suas colocações, das suas determinações que o senhor já tem. O senhor já foi procurador por 2 mandatos, ou o senhor já chega mudando tudo e fala, não, agora eu vou pro outro lado aqui? Não, na verdade o Ministério Público, diferentemente, por exemplo, de governos municipais, estaduais, que a gente consegue federar, e o federal que a gente consegue detectar melhor, é uma instituição permanente. Sim. Os membros são permanentes, então há uma cultura lógica. O que muda agora é a forma de tratar as questões e as prioridades, né? Então, assim, nós não vamos chegar riscando o que foi feito, mas nós sabemos que muito tem que ser feito, né? E eu faço sempre uma comparação lá internamente, que é uma corrida de 4 por 100, passa o bastão pro outro, o outro toca. Óbvio, né? Óbvio que nós temos uma percepção, sobretudo no campo administrativo, mais ousada, um pouco diferente. Nós precisamos organizar a casa melhor na parte administrativa para que a execução, que são as promotorias e procuradorias, a atuação ser desempenhada melhor. Então, mas tudo é um processo de sequência, né? Nós não pensamos assim de mudar como existe quando muda uma prefeitura, o governo federal. Não, porque tem uma cultura do Ministério Público. E nós não somos inimigos, né? Sim. Nós somos e nem adversários. Nem adversários, é o mesmo time, né? Eu tenho o prazer de conhecer há muitos anos, eu considero como um amigo e ainda somos amigos em redes sociais. Então eu vejo lá as suas escalações, né? Que vão começar a surgir. O senhor tá montando uma super equipe, inclusive com procuradores gerais, né? Nessa super equipe aí, nesse time que o senhor tá montando aí. Olha, Sapia, eu me candidatei por vários motivos, mas um dos motivos porque nós estamos vivendo uma mudança de geração. E eu cheguei no Ministério Público em 90, foi a geração pós-Constituição, que meio que vai estar concluindo aqui a sua passagem nesses 30 anos. Sim. Depois de 35 anos as pessoas começam a aposentar, então há uma mudança de geração. E eu entendo que nós precisamos fazer essa transição, como dizia o presidente Geisel, lenta, gradual e mais alguma coisa que ele falava, para que a instituição não sofra um impacto de uma vez. Então eu estou procurando montar melhor equipe e dos melhores, independente de opções internas de A, B ou C. Então eu fiz uma brincadeira na campanha seguinte: vamos ter a juventude com os cabelos brancos. Então não podemos fazer uma mudança abrupta, porque isso é uma instituição permanente e de uma cultura. Então eu vou ser o agente que vai fazer essa transformação. E te digo uma coisa mais: estes próximos 2 anos serão tão importantes na nossa história como foram os 2 anos após a Constituinte de 88, quando o Ministério Público mudou de cara no Brasil. Ou nós fazemos esse dever de casa agora, o Ministério Público não vai ser tão efetivo nos próximos anos. Então vou me dedicar a isso e como disse você, estou trazendo o ex-procurador-geral para ser meu vice, estou mesclando homens, mulheres, todas as tendências, e não estou olhando também se a pessoa gosta ou não gosta de mim. Quero ter os melhores e estou escolhendo uma seleção muito boa para o Ministério Público dar o resultado que a sociedade espera. No seu currículo diz que o senhor nasceu em Montes Claros, mas na verdade o senhor nasceu perto de Montes Claros, não foi no Montes Claros, né? Foi na beira do rio, não foi?
Não, na verdade... Por que o senhor fala tanto? Tô aqui na minha terra, não sei o que, lá no Rio São Francisco, não, pescando. Porque, na verdade, a própria ministra Carmen Lúcia também, ela tem uma história parecida, eu tenho uma história parecida com ela, que ela também nasceu em Montes Claros, mas ela é de Espinosa. Eu nasci em Montes Claros, mas minha família é de São Francisco, embora meu pai seja de Montes Claros. Mas o senhor não é daquela turma assim que nascia, esperava... Quantos filhos são? Quem, meus? Não, da minha mãe, quatro. O senhor é que número? 3. Porque tem aquela história que nascia o primeiro, esperava nascer o último, botava tudo na carroça, na charrete pra levar pra registrar, né? Aí tem aquela diferença de idade. Quando você tem 55. Não, 55 e registrou. Lá em casa são a diferença de 2 anos, um para os 4, né? A diferença de 2 e 2. E na verdade, talvez que na época a minha cidade, a São Francisco, não tinha um hospital que trouxesse segurança, nós nascemos praticamente todos em Montes Claros, que era a cidade maior, né? Quem é do interior sabe o que é isso, sempre tem um polo regional. Doutor Jabas Soares Júnior, novo procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, vai ficar conosco aqui. Eu tenho trânsito aí já, Juju? Eu vou chamar um trânsito, vou pro intervalo, mas na volta o senhor vai me responder o seguinte: qual é a diferença hoje que o senhor vê quando o senhor assumiu a primeira vez e de como o senhor vai pegar agora? Que o senhor acha que mais mudou, de mais impacto teve, posso dizer, na Justiça ou no Ministério Público de um modo geral? O senhor vai me responder depois do intervalo, combinado? Eu converso com o novo procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais. Eu chamo de novo, porque assim, não é novo, né? Já é a terceira vez. O senhor vai assumir na próxima sexta-feira pro biênio 2021-2022. Nós vamos transmitir ao vivo a solenidade aqui. Vai ser, por coincidência, na hora do Alerta Super, né? Por volta de 4:30 da tarde, não é isso? Exatamente, 4:30. E eu queria saber do senhor o seguinte: qual é a diferença de quando o senhor entrou, não digo nem quando o senhor saiu, porque o senhor ficou 4 anos, né? Certo. Se eu não me engano, foram 2 anos no governo Aécio Neves e 2 anos com a Anastasia, foi isso? Não, eu disputei a primeira eleição e o governador Aécio Neves me nomeou na lista tríplice e depois eu fui candidato à reeleição, ele também me nomeou. Mas aí ele saiu, o senhor ainda ficou com a Anastasia, não, eu saí, ainda era o governador Aécio, ele ainda ficou mais 2 anos, aí foi o procurador-geral de Justiça, Alceu Torres. Então o senhor teve com o ex-governador Aécio, somente com o ex-governador Aécio Neves, somente. E agora 2 anos com o governador Romeu Zema. Governador Romeu Zema, que o senhor vai ficar. A minha pergunta é o seguinte: quando o senhor entrou lá na primeira vez, lá atrás, e entrando agora, o que mudou essencialmente? Não, isso aqui é totalmente diferente de quando eu entrei. Mudou muita coisa. Eu estou preparado para enfrentar os desafios do momento, né? Lá foi uma outra época, inclusive Minas Gerais o Brasil vivia um tempo de expansão, né? Com orçamentos bons. Agora nós estamos vivendo uma crise fiscal, moral, ética, radicalização, né? Coisa que também reflete dentro do Ministério Público, de posições de esquerda e de direita, que é uma coisa que eu vou tentar amainar com indicação de nomes de todos os perfis. Estou buscando essa composição de idade, de tempo, de questão. Vai ser uma juventude de cabelo branco. Isso, exatamente. Então, eu quero que o Ministério Público se una, né? Porque nós temos um princípio lá da unidade que não foi observado nesses tempos todos. O da independência do promotor, sim, mas o da unidade não. Então nós queremos tentar conciliar os dois e mudou muito. Nós estamos vivendo a transformação digital, do analógico para o digital. Isso já é uma diferença extraordinária, né? A justiça vai ser muito digital também nos próximos anos. Está chegando o 5G, que nós temos que nos preparar para isso. As instituições cresceram, as organizações cresceram. Quando eu assumi, as indicações que eu tinha que fazer era um número muito pequeno, aquele lá 20, 30, agora quase 100. Então, assim, as pessoas entenderem quem são esses indicados, para que áreas que eles vão. Não, por exemplo, nós temos a equipe principal, que nós chamamos de administração superior, é a mesma, praticamente. Mas hoje seria a mesa, o pessoal de casa poder entender. Isso. Seria como a mesa da Assembleia Legislativa, né? O presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, essa turma continua a mesma coisa. Mas como se o Ministério Público também, que a Assembleia tinha 77, hoje tivesse 300. Entendi. Então o Ministério Público cresceu, suas estruturas cresceram, elas foram regionalizadas, que começou muito na minha época, mas foram regionalizadas. Nós temos várias áreas hoje que nós temos os espécie de secretários de Estado, que são os adjuntos. Os coordenadores, não, o secretário de Estado, não, que tem um cuidado todo para nomear, então
seja, o cronograma mudou. Mudou. Também a folha do Ministério Público aumentou, o crescimento vegetativo, óbvio, também aumentou. Mas isso é um bom sinal, viu, gente? Deixar bem claro. Quando a gente vê aumentando folha de cabide de emprego, de aqueles trabalhadores que são convidados, né, para trabalhar, principalmente em prefeitura, governo do estado, né, que aquele não é concursado, já no Ministério Público se aumentou, é sinal que está trazendo mais benefício para a população em geral, porque antigamente as pessoas em determinados locais não tinham acesso ao Ministério Público. Isso. Hoje Minas Gerais toda tem, não é? Nós também temos um déficit de cerca de 240 promotores no estado, mas hoje, quando eu saí, eu acho que tinha alguma coisa em torno de 800 colegas, hoje 1.052. Então você imagina isso, nós fazemos um esforço danado para tentar corresponder, e é muito importante o promotor na comarca, porque ali é uma segurança da população, ele também fiscaliza as prefeituras, né, os direitos que não estão sendo observados, o desmatamento, tantas coisas. Então nós precisamos hoje, o Ministério Público é uma instituição muito importante hoje, ela interfere positivamente, pode também se errar negativamente, até no funcionamento do Poder Executivo. Então o que nós precisamos? É de que esses recursos humanos do Ministério Público sejam bem divididos no estado. Eu, até por ser da região norte, sei que é a importância de um promotor lá naquela região. Então você tira o promotor de Manga, às vezes, fica ali quase um Sergipe sem promotor, né? Então nós precisamos ter, principalmente no Mucuri, Jequitinhonha, o norte de Minas e também na região noroeste de Unai e Paracatu. O que acontece, Apia? Os promotores, obviamente, eles querem se chegar próximo à capital. Claro. Então, as pessoas até gostam da região, mas suas famílias estão para cá, foram aqui, pessoas criadas, têm interesse legítimo de ocuparem esses espaços. E como que a gente faz essa alteração? É com o novo concurso, os novos vão para lá e os antigos caminham. Então, é uma ciranda isso aí. E nós ainda temos cerca de 240 de cargos, 240 Quem que de cargos. Quem se vai ter concurso ou não, o senhor? O procurador-geral. O senhor que define, tá faltando, eu preciso, vamos. E nós vamos ter agora, dentro dessas mudanças que você me perguntou, nós vamos ter que trabalhar com os sistemas digitais, o teletrabalho, né? O semipresencial. Eu hoje, olha a diferença. Esse é o tal do ônus da pandemia que eu tenho dito, né? Isso vai facilitar a vida de muita gente, né? Trouxe coisas novas. Sim. E coisas que vão acontecer. Sim. Novas rotinas. Agora, veja só. Se eu pudesse, por exemplo, ajudar o promotor de Betim, aí eu teria que designar talvez um colega de Belo Horizonte que tinha que vir aqui todos os dias, ele recebia uma diária. Agora com teletrabalho, eu posso colocar 100 promotores do estado para cooperar com o de Betim. Olha a diferença que será, né? Eu posso, o de Unai, eu posso colocar o promotor de Juiz de Fora para cooperar o Unai. O juiz pode ser o juiz que está cooperando com o Unai. Ele é de Patinga, o promotor de Santa Vitória, né? O advogado de São Paulo, a parte em Fortaleza. Então são situações muito distintas. Nós vamos nos deslocar menos e vamos ser mais eficientes. Então, muitas vezes da sua própria casa, né? Por isso que é o grande desafio dessa atual gestão é a tecnologia. A que vai chegar agora. Tem que tomar cuidado aqui. A semana retrasada, apareceu um juiz que estava numa solenidade lá e ele se esqueceu, se levantou, ele estava com a parte de cima da toga e estava de cueca. Meu pai voltou correndo. Então tem uns deslizes aí que as pessoas precisam tomar cuidado de fazer de casa. Às vezes também a pessoa sai, mas não desliga. Não desliga, né? Então, fala alguma coisa, né? O cachorrinho latindo a gente até deixa passar porque faz parte da cultura, né? Mas outras coisas não. Eu queria entrar numa seara com o senhor sobre questão de corrupção, mas um pouco antes disso, eu queria entrar numa outra, que é o seguinte: eu já entrevistei vários prefeitos de vários municípios, pequeno, grande, médio, de Minas, de outros estados. Já ouvi de muitos, pô, aquele promotor tá no meu pé, pô, aquele promotor larga do meu pé, poxa, porque ele promotor isso, aquele promotor aquilo. A minha pergunta é o seguinte, até eu sei que tem muitos prefeitos que foram eleitos pela primeira vez agora que vão assumir, estão ouvindo agora, já que o Alerta Sul é uma referência quando se fala em questão política. Eu fui eleito prefeito de Santo Antônio do Sapia, sou o novo prefeito de lá. Aí eu pretendo fazer várias coisas, mas eu não tenho experiência nenhuma. Eu posso procurar o Ministério Público antes de qualquer execução minha por parte da prefeitura e perguntar assim, ó, eu tô querendo fazer isso aqui, eu posso, para que amanhã eu não seja penalizado?
Veja só, são questões múltiplas na pergunta. Um ponto, o Ministério Público não pode prestar consultoria. A própria Constituição não permite. Mas acho que o diálogo é muito importante da prefeitura, do município, do estado, da União com o Ministério Público. E nesse contexto, veja só, a reclamação muitas vezes existe, mas muito por falta de diálogo. Sim. Se você qual que é o, vamos dizer, qual que é a premissa para você ter um bom diálogo? Um governo honesto. Claro. Né? Primeiro, né? Esse aí é um ponto fundamental. Você ganha a confiança do promotor, você também passa a confiar no promotor, digo prefeito, e aí se estabelece um bom diálogo. Muitas vezes as coisas são solucionadas com uma boa mesa, conversando, né? Então acho que os prefeitos, porque às vezes também o prefeito acha que o promotor não gosta dele. É contra, isso tudo, contra tal. Mas pensa só, eu sempre faço não estou dizendo que não tem algum problema, não é isso, longe disso, nós estamos aí para acompanhar isso também, mas muitas vezes você pensa bem, o promotor um dia fez um concurso para ir para aquela comarca, para aquele prefeito daquele dia, não foi, né? Então ele faz o concurso, normalmente o promotor passa um tempo naquela comarca, 1 ano, 2 anos, não fica lá pro resto da vida. Sim. Alguns ficam, a maioria não. Então assim, não há uma predisposição pessoal. E o que eu recomendo sempre pros prefeitos? Hoje mesmo eu tive com um mais cedo. É que sente, tira o preconceito, né? Se você tá fazendo as coisas corretas, não precisa ter essa preocupação. E ali, isso aí também os órgãos superiores do Ministério Público orientam você conversar, porque tem gente também que não quer conversar, também não pode ser assim, com cuidado, obviamente hoje os tempos são diferentes, com um certo cuidado, mas tem que conversar, porque se o Ministério Público também não conversar, ele vai viver numa redoma e não vai fazer seu trabalho certo. E é dever nosso, tá na nossa lei, como para os juízes, de atender as partes. Então nós temos que sentar e ouvir. E muitas vezes você tem um instrumento que na lei nossa que chama recomendação. Se você não quer dar a consultoria, que você nem pode, mas você pode mandar uma recomendação para que o prefeito inteligente receba a recomendação e corrija. Por exemplo, um edital com algum problema de uma compra, você vai ali e corrige. Para que você vai insistir naquele erro? Né? E o papel do promotor, desconfiar, e segundo, é atuar. Então é melhor também você não ficar insistindo em coisas que não são corretas para gerar um problema lá na frente. Então, às vezes tem culpa do Ministério Público? Tem, mas às vezes também é culpa do administrador. Então eu, por exemplo, como promotor que fui, né, a vida inteira, e como procurador-geral, sempre recebi todo mundo, né? Se eu puder ajudar, nós vamos ajudar. E eu não quero que a pessoa erre para eu depois ter processados aí. E a maioria, 99% dos promotores pensam assim. Claro. Ô Jabas Soares, Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, quando o senhor estava saindo no seu segundo mandato, estava começando a ter uma ou outra penalidade correta em cima dos agentes públicos, leiam-se prefeitos, governadores, deputados, senadores, estava se iniciando aquela virada de chave no país, aonde a corrupção passava a passos largos por debaixo da mesa, ninguém dava bola, fingia que não via, e de repente começamos a ver gente chamada graúda sendo presa, né? E a gente sabe que a corrupção não começou agora, é de antes de Cristo, e ela vem se aprimorando, né? Ainda mais com o digital agora, vem se aprimorando, infelizmente. O senhor pretende fazer alguma força-tarefa contra a corrupção? E aí eu pergunto pro senhor só pode agir aquela legislatura ou só pode agir na legislatura passada? O pessoal vai assumir hoje e a partir de 1º de janeiro um monte de prefeito vai trocar. Só pode correr atrás do prefeito que saiu e falou, volta aqui, meu filho, que você tem que acertar conta com a gente. Ou somente naquele que está dentro do mandato? Olha, Sapie, tem uma diferenciação que tem que ser feita. O Procurador-Geral de Justiça, ele tem a atribuição dos crimes de pessoas de foro especial no TJ. Algumas autoridades, os prefeitos, nos crimes cometidos no mandato e em razão do mandato. Os outros estão fora, são respondidos lá com o juiz da primeira instância, com o promotor da primeira instância. Prefeitos, deputados, secretários de Estado, promotores, juízes, essa é a competência do Procurador-Geral. E dentro dessa linha tem
uma mesma infração gera duas consequências, uma criminal e uma cível. Normalmente a cível, que é a improbidade administrativa, a atribuição dos promotores. Do procurador-geral, improbidade, sobretudo, em relação ao presidente da Assembleia, ao governador, ao presidente do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas. O que acontece? As pessoas que cometeram ilícitos durante o seu mandato, e ele, enquanto for no mandato e tiver foro especial, é na procuradoria. Terminou, volta para a primeira instância. Resumindo, em linhas gerais, hoje a competência é da primeira instância. Entendi. Inclusive, se eu cometer um crime que não seja da minha função, eu vou responder perante um promotor. O juiz federal, o procurador da República que cometeu um crime comum que não seja da competência federal também vai para a primeira instância. Todos nós vamos para a primeira instância hoje. Então é a regra. As atribuições do procurador-geral. A mudança que teve de acabar com o foro privilegiado. Do entendimento, né? Do Supremo Tribunal Federal. Então isso foi muito bom, já foi um passo enorme, né? Na verdade, todos somos iguais e temos que responder para aqueles crimes que nós cometemos que não estão ligados diretamente ao exercício da função na primeira instância. Então, é uma mudança de quadro muito grande e que nós agora, sobretudo eu, vou organizar o Ministério Público para melhor responder essas questões. Vou criar a Procuradoria da Competência Originária e outros órgãos internos. Essa Procuradoria da Competência Originária seria essa superestrutura contra a corrupção? O que nós vamos montar lá no Ministério Público agora é focar no combate à corrupção e vamos criar uma estrutura de combate à corrupção maior do que a da Lava Jato. Então nós vamos pegar todos os órgãos do Ministério Público que combatem a corrupção, inclusive a tributária, a financeira, e jogar todo mundo no mesmo órgão. Dentro desse órgão, que se chama Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção, UCC, nós vamos colocar todos lá, a nossa inteligência, os GAECOS, todas as coordenadorias e a Procuradoria de Crimes de Agentes com foro especial. E dentro dela a Procuradoria da Competência Originária. Eu quero ter um gabinete dentro dessa estrutura para participar com os meus colegas do combate, sobretudo à corrupção. Nós temos a estrutura hoje já bem avançada, por exemplo, comparado com a minha época, houve uma evolução no decorrer desses anos, mas agora nós precisamos de concentrar para o Ministério Público focar. E outra coisa, é comunicar as nossas áreas. Isso é muito importante, porque às vezes um está fazendo, o outro está fazendo a coisa do outro lado. Por exemplo, crimes praticados eventualmente por prefeitos. Não há hoje, no cotidiano, assim, uma ligação direta com a ação civil. Mas é o mesmo fato. Então nós precisamos unir o Ministério Público em rede e trabalhar solidariamente. E nós vamos criar essa unidade de combate à corrupção e ao crime, também com a nossa equipe de apoio em Brasília, para os recursos lá. Então o Ministério Público vai passar por uma transformação muito grande nos próximos anos. E eu creio que isso também vai trazer uma agilidade maior, porque muitas vezes você inicia aí um processo de investigação, né, um processo em andamento contra o prefeito X de determinada cidade. Vamos supor que acabou o mandato dele agora, ou ele não foi reeleito, ou não quis, ou está no segundo mandato. Tudo que foi feito esse trabalho vai tudo para a primeira instância. Vai tudo para a primeira instância. Mas é tudo que foi já. Mas a sanfona não vai acontecer mais. O que era a sanfona? O sujeito cometeu o crime no mandato, ele saía, voltava, depois ele era eleito de novo, subia. Isso, aí que eu queria chegar. Esse acabou. Esse acabou. Isso é felizmente, né? Isso é importante. Agora é o seguinte, terminou o mandato, volta e não sobe mais. Então, por quê? Se trabalhava com isso para gerar impunidade. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, os ouvintes, o seguinte: o crime não compensa mais. Sabe? Porque os métodos de investigação hoje e os sistemas tecnológicos que nós temos hoje, é quase impossível esses crimes, principalmente de colarinho branco, não se chegar a ele. A Lava Jato provou isso. Então, o crime não compensa. O que hoje se faz para evitar uma condenação? É tentar anular a prova. Anular a prova. É questão processual. No mérito, não tem como hoje se fugir muito de uma investigação bem feita. O que nós vamos organizar, o que já temos alguma coisa, é organizar esse sistema de combate à corrupção para que o Ministério Público sim dê uma resposta. Porque o crime de corrupção, lógico, tem os crimes contra a vida, o bem maior é a vida, mas os crimes de corrupção também matam.
né? Claro, tira a estrada, o hospital, né? O meio ambiente que é para fazer isso ou aquilo, A, B ou C, quer dizer. Então nós vamos focar muito nisso e ter essa unidade. E aí vão ter lá o que de colegas da mais alta capacidade, gente formada no exterior, aqui no Brasil, gente que aprofundou. Mulheres participando? Muitas. Porque mulher para investigar não tem coisa melhor, né? Inclusive, ela bate o olho, pelo menos as nossas, né? Ela bate o olho na gente e fala, opa, tem coisa errada aí. Inclusive, uma das coordenadoras dessa área é uma promotora muito atuante, a Paula Aires, que vai estar junto conosco, já está, mas agora ela estará mais ainda nesse projeto. Então, mulheres, homens e gente com muita competência. Você pega aqui eu tenho inúmeros grandes promotores do estado, mas você pega lá para o mais conhecido, um dos mais conhecidos aí, Leonardo Barbabella, né? Nós precisamos dar apoio para ele continuar as investigações que ele faz já tão bem. Então nós temos gente muito competente. Bater um papo, ele faz tempo que ele não vem aqui. É um dos melhores promotores do estado, uma pessoa muito idealista. Então nós precisamos de ter esse tipo de gente. E eu tenho também muitos colegas bons que estão no interior que não vêm para a capital por uma questão pessoal de comodidade ou outro objetivo, questão de filho, família. Eu vou ter equipes voláteis. O Ministério Público vai ter equipes voláteis com esses. Nessa UCC. Nessa UCC. E na competência originária também. Então, o procurador-geral, nós vamos ter o nosso GAECO da Procuradoria. Na minha época, quando eu fui procurador-geral, nessa mudança que você fala, eu tinha tantos outros problemas para resolver que essa parte da investigação ficava um pouco delegada. Não foi só eu, foram todos os procuradores gerais que passaram. Agora, não tem sentido eu voltar a ser o procurador-geral para ser aquele procurador-geral de 2004 e 2008. Nós vamos focar muito na execução. Nós apresentamos esse projeto para minha classe, que foi aprovado, e é o que a sociedade quer. O procurador-geral não vai ser só mais o administrador e o relações institucionais. Ele tem que ser um órgão de execução junto com toda a classe. Eu gostaria de fazer um pedido ao senhor aqui, pessoal, que assim que o primeiro caso do CC for que possa ser aberto, né? Porque muitas vezes ele não foi resolvido, mas já possa ser aberto ao público. Que o senhor nos dê em primeira mão aqui, mas não é tanto porque eu vou dar pro Sapir, não, pra gente mostrar pra população. A pergunta que eu vou fazer pro senhor, já vou fazer ela agora. Quanto tempo teria demorado essa investigação até a prisão dos envolvidos ou alguma coisa assim, se não tivesse o CC? Olha, o que essa UCC que nós queremos fazer, eu tenho a impressão que ela vai ficar pronta, a organização toda vai precisar de algumas obras e tal, lá para março, abril, maio ali, né? Então já vamos trabalhar em rede, nossa equipe toda, com os GAECos, que são um braço importante hoje do Ministério Público. Então tem muitos fatos para serem apurados. O que for da nossa competência, e aí eu tenho procuradores de justiça muito qualificados, promotores muito qualificados, não vão ficar sem uma atenção do procurador-geral, não porque quando eu fui procurador-geral eu não investiguei, não é isso, é porque tinha outras equipes e o procurador-geral, que foi o modelo mais antigo que eu herdei, que foi mantido de certo modo, e por mim, pelos que sucederam, ele não participava tanto dessa parte. Das ações, né? Agora sim, eu acho que eu disse isso para minha classe durante todo o período eleitoral. Mas já tive uma ocasião, chamaram um procurador-geral de justiça do meu Paraná de rainha da Inglaterra, que ele só ia para as festas, para os eventos, tal, e não participava. É uma parte de representação, e daí a importância de ter um ex-procurador-geral de justiça ao meu lado, Carlos André, é que eu posso dividir com eles essas tarefas, né, de representação, que a gente tem que participar também, a instituição tem que estar presente em tudo, né? Ninguém consegue, o dia é curto, né? Então doutor Jabas Soares Júnior, para finalizar nosso bate-papo, os prefeitos que foram eleitos agora, não os reeleitos, que esses continuam no mesmo mandato, mas os que foram eleitos agora, eles passam por uma fase de transição, né? Até o prefeito atual faz um decreto, as pessoas já começam a trabalhar como se fosse secretário já, e eles vão trocando informações. No Ministério também tem essa transição? Olha, Sapir, o senhor assume sexta-feira. A nossa situação é uma coisa diferente, porque a lei fala que o procurador-geral tem que tomar posse em 5 dias úteis. Se tem um sábado, domingo no dia, né, no meio, então você tem ali, na verdade, 3 dias para tomar posse, praticamente, contar tudo. Então, isso tem dificultado. Qual que é a regra? É você tomar posse nos 5 dias úteis,
perante o governador e o Colégio de Procuradores. E durante esses anos tem se dividido isso. Você toma a posse perante o governador naqueles 5 dias úteis para garantir o ato administrativo. Sim. E entra em exercício depois, o que vai acontecer agora. Então o normal é haver uma transição, né? Até porque a instituição é uma só. Claro. As pessoas são as mesmas, não muda igual quando Sim. muda governo, né? Então, o normal é que isso aconteça. E nós queremos que seja sempre assim. Quando eu for passar o cargo para o meu sucessor, eu vou fazer exatamente o que você disse, permitir que o sucessor tenha acesso a tudo. Só para deixar bem claro, qualquer promotor de justiça, para chegar a ser procurador-geral de justiça, né? Qualquer procurador do estado, ele não entra lá convidado, ele presta um exame, né? E ali ele consegue, para avisar os concurseiros aí de plantão, que vai ter concurso aí pro Ministério Público de Minas Gerais, pode voltar pros livros aí, não é isso? Eu acredito que nós, no ano que vem, façamos 2 concursos. 2 concursos ainda no ano que vem. Porque eu acredito que haverá um número acentuado de aposentadorias no primeiro semestre. Sim. As carências são grandes, houve uma movimentação aqui foi 200 e poucos. 200 e pouco, e agora no final da gestão do procurador-geral atual, que saiu, houve uma movimentação muito grande, e então nós precisamos de suprir as áreas que estão sem promotores de justiça, áreas que precisam, cidades que precisam de ter um promotor, como um juiz. Então nós vamos cuidar disso agora nos próximos tempos. Acredito que nós tenhamos 2 concursos nos próximos anos, né? O senhor tem quantos filhos? 3. Um deles é formado em direito, né? Os 3. Os 3. Não, algum deles entrou já no Ministério Público? Não, meus meninos optaram para não ingressar no Ministério Público, para aquele trauma que os filhos de procuradores de não ver o pai, né? Não, e também. Cadê o pai? Tá trabalhando. Também cadê passa o pai? Tá viajando. Passa no concurso, fala que foram privilegiados. Tem isso é um também. Sofrimento que os filhos passam. Também. E uma coisa importante aqui também para esclarecer, que o procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público, fala, mas ele é o procurador-geral do governo tal, do governo tal. Não existe isso. Claro. Na verdade, a instituição é independente, autônoma, e nós, diferentemente do procurador-geral da República, o procurador-geral, para ser procurador-geral, ele tem que disputar uma eleição, e aqueles 3 o governador só pode escolher dentro daqueles 3 que estão na lista tríplice indicada pela própria classe. Então, quando tentam me passar, intitular relações com o governo, eu falo o seguinte: quando eu nasci e comecei a fazer o primeiro grau, o governador nem me conhecia. Depois eu fui, estudei, passei no concurso, fiz a carreira e cheguei agora. E também digo o seguinte: aí eles falam, mas você foi escolhido pelo governador tal. E eu falo sempre o seguinte: não somos nós que escolhemos o governador que vai nos escolher, é o governador que nos escolhe. Quem escolhe é o povo. Só parabenizar aqui o governador Romeu Zema pela atitude correta que ele tomou, que eu acho que todos têm que se agir dessa forma, que é o seguinte: eles foram eleitos, né? Teve uma eleição entre todos os procuradores. O Dr. Jabas foi o mais votado entre os pares, né? Entre os próprios procuradores que votaram nele, foi o mais votado disparado na frente, 705 votos. 5 votos, isso. E ali o governador poderia ter escolhido o segundo colocado, que teve 200 e pouco. 300 e pouco. De alguma coisa. E o terceiro 200 também, e pouco. 300 e pouco. Tá, o senhor teve o dobro, mais do que o dobro do que o segundo colocado. Mas o governador tinha todo o direito ele tinha de colocar o terceiro. Eu disse isso a ele. De colocar o segundo. Mas ele, honestamente, falou: não, se foi escolhido por ele, entre eles foi escolhido, vai ser o primeiro. Parabéns, para você ver que não tem politicagem, né? E você sabe uma coisa interessante, que quando o governador falou comigo, que me marcou muito, que ele falou, só me pediu uma coisa, ele falou: Dr. Jarbas, só te peço uma coisa, combata a corrupção. Então o CC vem aí para já vinha com isso agora, já tinha, né? Já tinha isso, então foi uma relação absolutamente republicana com o governador do estado. É a Constituição que decide assim, até porque o Ministério Público não é uma instituição solta no espaço. Então tem esse sistema de freios e contrapesos, né? Que no nosso caso é a nomeação pelo governador do estado. Fato também que eu sempre levanto aqui, venho dizendo, nesses 31 anos de jornalismo que eu completo esse ano, é a primeira vez que eu passo 2 anos da minha vida sem anunciar nenhum caso de corrupção no governo federal, independente de você gostar do Bolsonaro ou não, votou nele ou não, e nem no governo estadual, independente de você votou no Zema ou deixou de votar no Zema, ou gosta no Zema ou não. Então é só para efeito de informação.
Esses 2 anos, nenhum caso de corrupção, nem no governo estadual, nem no governo federal. Isso aí já é um bom sinal, né? Para mim, eu até disse isso durante a campanha do lá interno do Ministério Público e depois fora, que isso dá uma tranquilidade para o procurador-geral, para ele cuidar de outras coisas. Obviamente, se tiver um caso de corrupção no governo atual, nós vamos agir com todo rigor, até porque para isso não voltar, né? Então, é uma coisa muito boa, nesse governo tem uma questão muito interessante, que a maioria são pessoas recrutadas pelo mérito e pessoas desvinculadas desses meios escusos da política, né? Então tem um lado positivo, nós esperamos que continue assim. Doutor Jabas Soares, meu tempo estourou aqui muito tempo, mas bater papo com o senhor é tão gostoso, dá vontade de invadir, mas vem aí o esporte, que hoje o esporte está desfalcado, que hoje é a folga dele, mas ele tá nos ouvindo, tá nos assistindo e mandou um grande abraço pro senhor, falou que é um grande atleticano, que o senhor é um grande atleticano, que é simplesmente o nosso grande mestre Roberto Abras. Meu ídolo. Nossa, o cara é um monstro, não dá pra falar dele. Falar dele é chover no molhado, não é isso? E aqui tem também ele, para mim, é o grande repórter de futebol, e como grandes locutores tem muitos bons aqui em Minas Gerais, Alberto Rodrigues, o Caixa, e o Abras o Periquito, né? Piquitito. Piquitito e o Piquitito, e tem o Abras, para mim, é o maior repórter de todos do futebol. Eu costumo dizer o seguinte, quando você for comparar, né? É igual você querer comparar Pelé com os outros jogadores. Não, Pelé é primeiro, meu filho, acabou. Depois você vai falar que você pode falar que o Zico foi melhor que o Sócrates, que o Falcão, que o Reinaldo era melhor que o Roberto Dinamite. Aí você pode entrar nessa seara. Agora, Pelé você tira fora. É a questão do Abras que você tem que tirar fora, tá acima de todos. Você imagina o centro jornalístico lá da cidade do Galo, tem um. Ele é o único cara que recebe homenagem sem morrer. Eu falo pra ele. E tem o luxo de dizer, honra pro Atlético, não é pro Abras. Sim, claro. Pro Atlético ter o nome dessa envergadura no nosso CT. Esse velho deve estar chorando lá agora. Eu conheço ele, anda sensível de um tempo pra cá. Olha só. Obrigado, doutor, um prazer receber o senhor aqui. Obrigado sempre pelo seu carinho, pela atenção, não só com o grupo todo, mas também especialmente com a minha pessoa, que sempre quando lhe pedia, onde fosse, qualquer emissora que eu estivesse ou estava na época, o senhor sempre nos atendeu com muito carinho, muito respeito. Sucesso nesse novo mandato, e fica o compromisso aqui. Primeiro caso do UCC, o senhor vai trazer pra gente, que eu não sei em primeira mão, combinado? Vamos, e na época da inauguração nós vamos estar aqui também divulgando, mostrando o que vai ser feito, e espero que a gente realmente consiga corrigir essa distorção social com combate à corrupção. O que eu posso dizer é o seguinte: não roubem, não corrompam, não usem do erário público, porque o Ministério Público de Minas vai estar preparado para enfrentar tudo isso. Não queira ter esse homem na sua cola, não, viu? Já vou avisando, viu? Os prefeitos estão entrando aí, não deixa esse homem, não, ó. Faz bobiça pra você ver. Gente, sexta-feira é a posse do Dr. Jabas, nós vamos transmitir ao vivo essa posse, sexta-feira por volta de 4:30, você vai ficar sabendo de tudo que vai acontecer aqui.